Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Débora Esper e hoje venho aqui conversar com você a respeito da atividade MAPA, uma das duas atividades aí que você tem que fazer além das atividades de estudo e avaliações também, né? Então, nessa atividade MAPA, eu trago uma proposta relacionada à literatura. Por que relacionada à literatura? Porque nós falamos muito, quando estamos destacando questões relativas à língua portuguesa, a respeito da escrita, da oralidade e da gramática, ainda mais sobre escrita, leitura e gramática, né? E literatura se fala pouco, a gente usa muito a literatura na escola, mas muito como desculpa para se trabalhar gramática. Então, usamos poemas para encontrar conectivos, usamos contos para se trabalhar a leitura, mas uma leitura às vezes que tem muito a ver com a identificação e não com questões relativas à literatura realmente, né? Nós temos um trabalho um pouquinho mais próximo à literatura quando chegamos ao ensino médio, que aí estamos preocupados com o vestibular, né? Mas infelizmente ainda temos de aprender muito como trabalhar, de que forma realizar, desenvolver essas práticas em sala de aula. Então, para que você já vá testando um pouquinho aí seus conhecimentos e as suas ideias, eu trago uma proposta de trabalho que tem a ver realmente com estas práticas de sala de aula, né? Então, eu quero que você leia o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, um conto belíssimo, que foi escrito, lógico, né, há bastante tempo, mas que ainda tem muitos pontos atuais, tá? Muitas questões que são atuais. E por que eu escolhi esse conto? Justamente por causa disso. Pelo menos no meu ponto de vista, uma das maneiras de trabalhar a literatura, e principalmente quando se fala em literatura de clássicos, né, que é isso que a gente discute também na disciplina, de que modo e a importância de se trabalhar obras clássicas na sala de aula, o que é bastante difícil, porque são textos que têm a linguagem diferente da linguagem do aluno, às vezes temáticas mais distantes, né? Quando nós pegamos aí então literatura do século XVI e XVII, por exemplo. Mas nós temos muitas obras clássicas que ainda são atuais, que ainda têm a ver com a vida do aluno, tem relação com o seu cotidiano. E esse conto é um desses exemplos, né? Então eu trouxe a vocês o conto, vocês têm acesso a ele, caso queiram também tem na internet, né? Caso também você tenha um livro, pode ler diretamente no livro. Eu quero que você leia o conto Negrinha com muita atenção e durante a leitura já vá destacando pontos importantes, questões que têm a ver com a atualidade, já vai puxando alguns pontos ali que podem auxiliá-lo na resposta, tá? Na construção da resposta. Após ler o conto, eu quero que você responda então a seguinte questão. No capítulo 5 do livro de prática de ensino da língua portuguesa 1, o autor destaca o seguinte trecho quanto à leitura das obras clássicas de literatura. Então, eu trouxe aqui um trecho do livro de vocês, do professor João. Ele vai, então, falar a respeito da importância da literatura clássica, quais são, então, qual é a característica dessa prática em sala de aula hoje, e, em seguida, realize a leitura do conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Está disponibilizado a você no material da disciplina. Produzido no início do século XX. Parece que é perto, né? Mas nós temos aí um século. Então, um século para a linguagem, para as práticas humanas, causa bastante diferença, tá? Então, muita atenção nisso. E tendo em vista considerações presentes na base nacional e nos PCNs, assim como as demais ideias da disciplina, então você deve fazer aí um trabalho na disciplina, mas buscando diversos pontos, diversas unidades, tudo aquilo que você pode aproveitar na construção da sua resposta. Explique de que modo a história do conto poderia ser trabalhada em uma turma de 8º ou 9º anos, então estamos falando de ensino fundamental 1, atualmente, a fim de que fizesse sentido e despertasse o interesse dos alunos e considerasse a interdisciplinaridade entre o ensino de literatura e a produção textual como uma prática social. Então eu quero que você me diga de que forma eu posso trabalhar esse conto levando em consideração diversos aspectos que nós encontramos ali, tá? E já adianto você que existe um ponto, que você vai perceber logo no início isso, que é bastante atual e importante e que a partir desse ponto você pode buscar aí, inclusive, outras disciplinas, história, geografia, sociologia,
Então, fazer um trabalho bastante completo. Me diga qual ou quais são esses temas, de que modo você trabalharia, para que isso fizesse sentido ao aluno, para que o aluno realmente lesse essa obra clássica e se encontrasse ali, né? Fizesse sentido para ele, porque o problema da literatura é isso. Muitas vezes os alunos leem um poema, leem um conto, um romance, e aquilo não faz sentido nenhum. Então, se a gente consegue trazer para a sua realidade, isso tem mais sentido estudar, ler essa literatura clássica, tá? Muita atenção com a sua construção da resposta, atenção aí a questões gramaticais, a leitura do conto, tente trazer trechos do conto para comprovar a sua resposta, descreva bem as suas ideias, mostre como fará esses links então com outras disciplinas, porque quanto mais completa a sua resposta, melhor. Bom trabalho a você e até um próximo encontro.